o nosso querido Facundo Bernal. Ele pertence ao time uruguaio, né, o Defensor Sporting do Uruguai. Esse tem apenas 20 anos, é um jogador promissor, é um atleta que, inclusive, já tem uma convocação também, né? Não vamos exagerar, uma convocação com o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, e é um jogador que está na mira também do Fluminense. O Corinthians entra na briga, fez uma proposta, né? O Fluminense, inclusive, já teve uma proposta recusada. O Corinthians fez a sua proposta, a gente não sabe ainda, né, qual vai ser a resposta do clube uruguaio, mas o Corinthians coloca também aí o Facundo Bernal. Conhece, o Vitão, esse jogador, né, que atua no futebol uruguaio? Ficou um tempo parado por conta de uma lesão ligamentar no joelho, mas voltou, já está atuando, e dizem ser bom jogador, aquele primeiro volante com passe longo, né? Tem torcedor que ouviu esse negócio de passe longo, já lembrou do Cantígio já. Mas, o Vitão, você acha que... Deus me livre. O que seria mais interessante, ô Vitão? Investir no Facundo Bernal ou no Cuéllar? Bom, eu lembrei na hora dessa aberração chamada Cantígio, que nunca foi 5 na vida, e o canalha do genro preocupado do Vitor Pereira inventou que ele era 5, mandaram o Ralf embora, o Thiago Rock'n'Roll Nunes, ficou 3 anos sem volante e o Corinthians não ganhou mais nada. Eu não conheço o futebol do Bernal, a não ser o que eu li de scout, vi pouquíssimos jogos, e eu não tenho a pretensão de analisar quem eu vi jogar muito pouco. Mas, pelo que eu li, idade, composição, é um investimento que eu faria. Muito mais sentido para mim você apostar num jogador de 20 anos, tal. Embora eu tenha trauma de Bruno Mendes, né? O zagueiro que saiu do Uruguai com 1,90 m, chegou em Cumbica com 1,80 m, chegou no 70 com 1,68 m. Pareceu o André Hernan quando chegou no Corinthians. Então, assim, scout assim, é uma coisa... Você tem que olhar com parcimônia em homenagem a Lívia Camilo. Mas, assim, tem todo sentido, é uma posição que o Corinthians precisa, é um jogador que tem potencial, idade para revenda, é o tipo de contratação que eu gosto, embora eu queria lembrar que o scout do Corinthians aprovou Pedro, Raul e Mateuzinho, né? Então, eu sou uma pessoa desconfiada. Mas eu acho que tem muito mais sentido que o Charles, por exemplo, que tem quase 30 anos, estava no futebol dinamarquês, que saiu do Inter há 200 anos. Gosto mais desse tipo de contratação. Eu prefiro pacotão de 200 nomes, você pega o dinheiro dos 200, você traz 2 que resolve, e jogador mais ou menos você usa a base. É assim que eu acredito. Assim, eu gosto mais de assim. Por exemplo, vai trazer o Mateuzinho, deixa jogar o Léo Maná. O Léo Maná, o Zé Maria, não é. Mas para trazer alguém de fora por 5 mil, sobe o da base. Mas tem dinheiro, então traz um que resolve, de vez de trazer 5, 6. Eu gosto mais nesse sentido. Agora, Olívia, essa posição faz sentido. Faz sentido. Olívia, o Vitão falou claro, né, investir num jogador de 20 anos é uma promessa. O Fluminense, por exemplo, vê o Facundo Bernal como um nome ideal para substituir o André, caso o André seja negociado. Realmente é interessante, uma jovem promessa do Uruguai. Agora, no momento do Corinthians, Olívia, o que você faria se você fosse o técnico ou o presidente? Porque é o seguinte, realmente, para investimento e para o futuro, concordo com o Vitão. Facundo é excelente. Mas se você tivesse que escolher entre ele e o Cuéllar, você acha que o Corinthians hoje não precisaria mais do Cuéllar por causa da urgência de um time que está na zona do rebaixamento, que precisa se recuperar na competição, do que, por exemplo, apostar num jovem, que a gente não sabe se vai dar certo já no momento ali imediato, enfim. O que você escolheria, Olívia, entre Cuéllar e Facundo Bernal? Porque eu acho, minha opinião, tá? Eu trouxe a informação do Facundo, do Cuéllar também, a gente trouxe há 2 dias agora, o pessoal está todo mundo repercutindo, existe a negociação já com o Cuéllar, mas eu vou dar uma opinião. Eu acredito que o Corinthians deve estar tirando para os 2 lados para acertar um. Não sei se o Corinthians tem bala na agulha para trazer os 2. Então, se fosse escolher um, você ficaria com quem, Olívia, para reforçar ali a meiuca? E aí eu acho que até a minha opinião, ela vai um pouco no senso comum, né? O momento do Corinthians é de urgência, né? A gente está falando de respirar, sair da zona de rebaixamento, tem competições ainda a disputar esse ano, e eu acho que uma solução muito palpável para o Corinthians é fazer
contratos mais curtos, né? Só que aí é aquele poder de convencimento, é aquela proposta que vai ter que ser atraente, pelo menos para esse período agora. E a gente está falando de nomes que não são tão em conta assim, né? Para o momento financeiro do Corinthians. A gente não está falando necessariamente para o mercado, porque pode ter redução de valores, a gente está falando de um salário que deve ser reduzido sim, mas, ao mesmo tempo, o Corinthians tem uma dificuldade de saber aonde pontuar. E isso é uma informação que eu tenho de bastidor que não é de hoje, que no momento de olhar as cartas na mesa, ou seja, olhar esses nomes na mesa, não há consenso entre dirigente e, no caso, o departamento de futebol. Então, assim, o Augusto Melo dificilmente fala a mesma língua do seu departamento de futebol na hora de escolher os nomes. Ali a gente tem também, né, o departamento de estatística, que vai avaliar e tudo mais, né, vai fazer essa triagem dos atletas, e muitas vezes essas informações que o Augusto recebe, ele não leva tanto em conta. Até foram problemas que o Augusto teve com o Cifute, né, gerou ali atritos entre o departamento de estatística e também o Augusto Melo, por conta disso. O Augusto, muitas vezes, ele quer, né, colocar a opinião dele, falar a opinião dele, e ele não concorda com o seu departamento de futebol. Então, aí sim causa esse problema de saber o que vai ser melhor para o Corinthians ou não. Eu acho que a solução é trazer um nome forte, só que por um curto período de tempo. Só que para isso precisa de dinheiro, né? O Augusto ele não tem muita convicção, né, do que ele quer, na verdade. No mercado da bola, a gente viu muito bem no caso Balotelli. Ô Vitão, falando em Balotelli, o Corinthians, né, desistiu do jogador italiano, está focado no Gonzalo Plata, né, que é um jogador equatoriano, jovem também, 23 anos, e que pertence ao Al Saad. Aliás, o Al Saad pagou caro por ele, 12 milhões de euros. É difícil imaginar, né, que o Corinthians vai tirar o Plata lá do Al Saad, até porque, né, Vitão, ele fez a última temporada dele, foi titular, foi muito bem, mas é um jogador que o Corinthians está focado também no mercado da bola. Você acha possível o Corinthians fazer essa contratação? O que você acha disso, um atacante equatoriano, meu querido Vitão? Bom, para quem paga 2 milhões por mês para o Coronado, depende da proposta que você faz, você consegue trazer qualquer jogador. Agora, me incomoda no Corinthians, não é só nessa gestão, essa dificuldade de você antever o movimento, né? O Porto, o Benfica, eles conseguem ver nascer o cara do Equador, da Colômbia, antes de estourar. O Corinthians, vai atrás de quem já estourou e já foi vendido. Por que não pegou o Plata no Equador? Não tem outros jogadores surgindo? Como lá atrás surgiram Castan, Ralf, enfim. Você tem que esperar a pessoa ser vendida. É que nem a seleção brasileira. O cara joga aqui 10 anos, não sai para a seleção. O cara pisa no Shakhtar convocado. Então, traz o Plata antes, né? Ou busca outra opção. Porque um cara que foi vendido para o mundo Qatari, para o mundo saudita, enfim, não vai custar barato, né? O Corinthians precisa de um atacante de lá. Se perder o Wesley, vai precisar de 2. Né? Se perder o Wesley, que é uma possibilidade, é o único jogador, ele não acerta uma decisão, ele erra todos os pensamentos, ainda assim é indispensável, que é o único jogador que corre e tem drible no time inteiro. E o Mosquito, apesar da ótima relação do Augusto Melo com o Marcelo Teixeira, entrou no Paulo Santos. Essa ótima relação parece coisa de ex-namorado, até a primeira justiça, até a primeira pensão acaba bom relacionamento. Então, assim, você precisa de um jogador tipo Plata, um atacante rápido de lado, precisa muito de um jogador desse perfil jovem, mas, assim, não acho que o jogador que acabou de ser vendido para o mundo saudita por uma bala, que é o cara que está no elenco do Corinthians. Né? Eu acho que não é esse movimento, mas é esse tipo de jogador, sim. É uruguaio de 20 anos, é equatoriano de 23, esse tipo de movimento, só que eu gostaria que fosse antecipasse ao mundo saudita, né? Comprasse a primeira leva, não a segunda, não a revenda. Não faz sentido nenhum você ter Cifute, observador, 38 caras no departamento, para esperar alguém no mundo árabe ver o cara primeiro vender, vale isso, vamos trazer. Assim é fácil, né? Assim basta ter Google, não precisa ter inteligência nenhuma. O Corinthians está chutando bastante, atirando para todos os lados, e um outro nome que o Corinthians fez uma consulta
foi do Luciano Vieto, porque o Ramon Dias sugeriu esse jogador para a diretoria corintiana. O Ramon Dias trabalhou com o Vieto no Al Hilal, é um jogador argentino que ficou livre agora no mercado, tem 31 anos, muito bom jogador, só que fica a dúvida também, né, Vitão? Eu conversei com uma fonte no Corinthians, e essa fonte me disse que o interesse no Vieto surgiu porque eles entendem que o Vieto faz uma função parecida com a do Roger Guedes, pode jogar ali do lado esquerdo, como segundo atacante. Mas eu, particularmente, eu lembro do Vieto jogando mais na função do Garro e do próprio Coronado, nessa linha de campo. Apesar que eu vi pouco também, vi aquele Mundial que ele disputou, mas eu observei ele jogando mais por dentro. Eu não sei se você tem um conhecimento melhor, você e a Lívia, sobre o Vieto, mas é um jogador que interessa, só que o Corinthians já viu que é uma grana. Conversando com pessoas dentro do clube, me falaram que é uma operação muito semelhante em valores com a do Coronado. Então, a gente já pode dizer aí que é um jogador de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões por mês. Enfim, é mais um que o Corinthians coloca na mira aí, viu, Lívia? O que você acha do Vieto? Até vejo como uma figura muito dinâmica, viu, Samir? É um nome que poderia solucionar algumas questões táticas do Corinthians, tá? Mas a gente cai de novo nessa situação da oferta. O que eu ouvi, tá? Isso daí é mais uma conversa assim, informal com fontes do clube, é que é um sonho muito distante. Não vai acontecer, não deve acontecer por conta da questão financeira mesmo. Eles não conseguem arcar com isso, pelo menos pensando na gestão financeira, né? A gente tem que sempre dar essa olhada da dívida como uma questão que ela não acaba, né? Não é porque abriu a janela agora e o Corinthians está com fome, né, de contratação, que a questão financeira se extinguiu e não vai ser considerada, né? Então parece um sonho bastante distante, mas resolveria um baita de um problema tático do Corinthians nesse momento. Ô, Vitão, será que o Coringão tá abusando daquele ditado, ao não eu já tenho, né? Todo mundo fala isso, né? Ao não eu já tenho. Então, será que o Coringão tá abusando disso? Tá indo lá só para, né? O não eu já tenho, então eu vou lá. Vai no Vieto, que é um jogador caro, o Cuejar também não é barato, porque o Cuejar baixando o salário vai ser 1 milhão no mínimo. O nosso querido Plata é um jogador que o clube dele, o All-Star, pagou 12 milhões de euros por ele. Será que o Corinthians está nessa, ô, Vitão? Vamos lá ver, né? O não já tenho e está abusando dessa frase aí que o brasileiro gosta de utilizar? Tem um pouco disso, né, Samir? Tem também um pouco o seguinte, né? No futebol, todo mundo que deve, no futebol brasileiro, 90%, o jogador bom é aquele do empresário amigo. É mais importante isso que o valor. Porque depois você paga, depois você coloca outro jogador, depois você empresta. Tem um pouco disso. Agora, excetuando essa parte, qualquer jogador do Corinthians hoje é caro, embora o Corinthians tenha colocado em dia, né, o pagamento hoje, tal, do elenco e tal. A questão é a seguinte, o jogador em si, você falou que viu ele mais pelo meio, eu já vi ele mais pela lateral mesmo do campo, mais pelo ataque, embora ele faça também mais ou menos o Arias, né? É outra idade, outro tipo de jogador, que eu acho o Arias um ótimo jogador do Fluminense, mas na seleção colombiana ele joga no meio campo, de meia esquerda, no Fluminense de ponta direita, de meia esquerda. Esses caras são bastante mais ecléticos do que os nossos jogadores. Então ele acaba fazendo ali, eu vou chamar de 4-3-3, mas no mundo moderno as pessoas gostam de dividir o meio campo em 3 linhas, o ataque em 3. Aquela linha de 3 meias, que você pode chamar de um lado, ou tanto no meio campo ou no ataque, ele faz os dois lados, faz o centro. Assim, onde eu vi ele jogar melhor foi no ataque. Eu acho que esse tipo de jogador cairia bem para o Corinthians. Agora, a questão, eu acho que os valores do Corinthians são meio loucos, né? Qualquer jogador do Corinthians, não é só do Corinthians, mas aqui a live é do Corinthians, né? Se você pensar em custo-benefício, quanto o cara ganha por mês, quanto ele me entrega, e a gente ia perder por WO, que eu não concordo com o salário de ninguém. Quanto que o cara me entrega e quanto que ele recebe, ia dar WO, né? Porque o futebol está muito louco, alguns valores, mas esse tipo de jogador, o Vieto, eu acho muito mais interessante esse movimento, discordando dos dois amigos aí, no caso do Cuejar, como eu discordei do Coronado, eu gosto mais desse tipo de aposta que não é certeza, mas que se você de 3 acertar 2, você já tem um lucro esportivo e financeiro,
do que o contrário, de que cada 10, um dá certo, né? Essa paixão antiga sempre mexe com a gente, é Romero, é Paulinho, é Renato Augusto, é Juliano, essa coisa de olhar para o passado, né? Eu gosto mais de olhar para o futuro, embora reconheça, como vocês, o senso de urgência. Mas acho que é urgente o Corinthians ter intensidade no meio campo, jogador melhor, não depender de só São Jorge e torcedor na Neoquímica Arena, que o Corinthians tem hoje. O Corinthians tem São Jorge, Neoquímica Arena, Saravá, Saravá, salve o Santo Guerreiro. E vamos lá. Eu acho que o Corinthians vai acabar o turno, a gente vai falar do jogo daqui a pouco, né, contra o Bahia, eu querendo ancorar o programa. E o Corinthians vai acabar o turno, não venceu um jogo fora de casa. Não dá para viver assim, né?